Nós vamos iniciar agora nosso estudo de análise combinatória, que é a parte da matemática encarregada de estudar os métodos de contagem. Ou seja, nós vamos desenvolver a nossa habilidade de contar. O primeiro desses métodos é o princípio fundamental da contagem, PFC, também conhecido como princípio multiplicativo. Vocês vão entender bem o porquê do multiplicativo. Para começar, nós vamos tomar um problema motivador, um problema que faça com que a gente chegue ao princípio fundamental da contagem de uma maneira natural. Um problema clássico, tá? Eu tenho 3 cidades, A, B e C. Essas cidades são ligadas por estradas, tá? As cidades A e B são ligadas pelas estradas 1, 2 e 3. Já as cidades B e C são ligadas pelas estradas P e Q. A pergunta é, de quantas formas diferentes podemos ir de A até C? Nós temos aqui o diagrama de árvore, tá? Que descreve todas as possibilidades. Eu tenho que sair de A e ir para B. Eu tenho aqui que tomar uma decisão, escolher qual das 3 estradas eu vou usar. Eu posso usar a estrada 1, a estrada 2 ou a estrada 3. Chegando em B, eu tenho que tomar uma nova decisão, uma segunda decisão, que é escolher qual das 2 estradas eu vou usar para chegar até C, P ou Q. Eu posso olhar, por exemplo, para essa parte da árvore. Eu tenho aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho escolhido a estrada 1 para ir de A para B. Estando em B, eu posso, por exemplo, escolher a estrada Q para ir de B para C. Isso vai me dar a possibilidade 1Q. Tudo bem? Com isso, a gente chega facilmente ao resultado do problema desse item A, tá? Que é 6 possibilidades. São 6 maneiras diferentes de sair de A e chegar a C. Repare que a árvore nos diz exatamente o que nós devemos fazer. A gente percebe com muita facilidade que o que está por trás disso aqui é uma mera multiplicação. Esse problema também poderia ter sido resolvido sem desenhar a árvore. Pensando assim, eu tenho o evento ir de A para B, eu tenho também o evento ir de B para C. O evento ir de A para B pode ser realizado de quantas maneiras? De 3 maneiras diferentes. Estrada 1, estrada 2, estrada 3. O evento ir de B para C pode ser realizado de 2 maneiras. Bastaria fazer 3 vezes 2 igual a 6. Tudo bem? Então a gente percebe claramente aí que o que precisa ser feito é uma simples multiplicação. Esse é o princípio fundamental da contagem. Vamos ver agora um outro problema. Ainda nessa mesma situação, eu vou acrescentar um item B. O item B diz o seguinte: de quantas formas diferentes podemos ir de A até C, A até C, e depois voltar para A. Agora, nesse momento, seria interessante que você desse uma pausa no vídeo e pensasse nessa questão. Você deve ter percebido que fazer o diagrama de árvore nessa situação não é a coisa mais agradável do mundo. É muito trabalhoso. Então, a gente vai usar diretamente o princípio fundamental da contagem, o PFC. Como é que eu posso fazer isso? Da mesma maneira que eu fiz esse item A, tá? De A para B, de B para C, de C para B e, finalmente, de B para A. São 4 etapas. Eu vou pensar em cada uma delas separadamente, da mesma maneira que eu fiz no item A, tá? Então, de quantas maneiras eu posso realizar essa primeira etapa aqui? De 3 maneiras diferentes. Eu tenho 3 possibilidades, né? Eu tenho que tomar a decisão de escolher uma das 3 estradas, tá? Essa é a minha primeira decisão, tá? E a segunda etapa, que é ir de B para C, eu tenho quantas possibilidades? 2 possibilidades. De C para B voltar, eu também tenho 2 possibilidades. E, finalizando, de B para A, eu tenho 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem,
nós vamos multiplicar essas possibilidades parciais. Isso vai me dar um total de 36. Repare que, se eu fosse fazer o diagrama de árvore para 36 possibilidades, seria bem trabalhoso. Agora eu proponho um terceiro item. De quantas formas podemos ir de A até C e depois voltar para A sem repetir estradas? Tá? Pensando da mesma maneira, a gente vai fazer o seguinte. Ir de A para B, eu tenho 3 possibilidades. Ir de B para C, eu tenho 2 possibilidades. Só que agora, de C para B, eu já não tenho mais 2 possibilidades. Eu tenho que excluir a estrada usada na ida. Digamos que eu tenho usado a estrada P. Para eu voltar agora, eu não posso usar de novo a estrada P. Eu tenho que usar obrigatoriamente a estrada Q. E se eu tiver escolhido a estrada Q para ir, eu só posso voltar pela P. Ou seja, eu só tenho uma possibilidade de sair de C para B. Tudo bem? Agora eu tenho que ir de B para A. Eu tenho que usar uma estrada não usada na ida. Eu usei uma delas, então só me restam 2 possibilidades agora. Eu tenho que escolher entre 2 estradas. Tudo bem? Então tenho 2 possibilidades. Usando o PFC, o princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, 12 possibilidades. Tudo bem? Eis aqui o enunciado do princípio fundamental da contagem, o PFC. Se há X modos de tomar uma decisão D1 e, tomada a decisão D1, há Y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões 1 e 2 é o produto de X por Y. Esse é o enunciado do princípio fundamental da contagem. É claro que isso pode ser estendido para mais decisões, uma D3, D4, D5, tá? É só multiplicar essas possibilidades parciais, ok? Vamos a um problema aqui. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pode-se formar quantos números item A de 4 algarismos? Vamos atacar esse problema usando o PFC, o princípio fundamental da contagem. Antes, vou fazer uma coisa muito importante, que é escrever aqui quantos são os algarismos dos quais eu disponho, tá? É muito comum o aluno errar achando que são 7, mas reparem que começa no 0, começa aqui no 0, né? Então, uma outra coisa importante que eu vou falar é o seguinte, em combinatória, dificuldades adiadas são dificuldades dobradas. Então, a gente vai identificar quais são os dígitos que trazem alguma restrição, tá? Eu vou deixar uns espaços aqui para cada um dos dígitos. São 4 dígitos, são 4 algarismos. Desses 4 algarismos, eu vou identificar qual deles traz alguma restrição, qual é o mais restrito. E vou atacar essa dificuldade primeiro. Dificuldade adiada é dificuldade dobrada. Normalmente acontece isso em combinatória. Esse primeiro dígito aqui a gente percebe com clareza que ele é mais complicado do que os outros, porque ele não pode ser 0. Por que ele não pode ser 0? Porque eu quero um número de 4 algarismos. Se esse algarismo aqui for 0, esse número já não vai ser de 4 algarismos. Tudo bem? Então, eu não posso ter 0 nessa primeira posição. Ok? Então, vamos lá. Para essa primeira posição aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 7 possibilidades. Tem que excluir o 0. Dos 8 algarismos dos quais eu disponho, eu tenho apenas 7 possibilidades para cá. Já para os outros algarismos, não há restrição nenhuma. Então, eu tenho 8 possibilidades para esse algarismo aqui, 8 para esse aqui e 8 para esse aqui. Tudo bem? Usando o PFC, eu vou encontrar 7 vezes 8 ao cubo, o que vai me dar 3.584. Ok? 3.584, essa é a resposta para o item A. Vamos ver agora o item B. Nós temos o seguinte, eu quero números de 4 algarismos distintos, dispondo daqueles 8 algarismos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui agora algumas restrições, né?
essa restrição continua existindo. Então, esse dígito aqui continua sendo o dígito mais restrito, ok? Ele não pode ser 0, tá? Então, eu tenho 7 possibilidades para ele. Qualquer um dos 8, exceto o 0. Já para esse dígito aqui, eu tenho qualquer uma das 8 possibilidades, exceto o dígito que já foi usado aqui. Inclusive, eu posso usar o 0 agora, tá? Então, das 8, eu tenho que excluir somente esse. Eu tenho 7 possibilidades. Para esse aqui, eu tenho qualquer uma das 8, exceto esses 2 que já foram usados. Eu tenho 8 menos 2, 6 possibilidades. E, finalmente, para esse último dígito, eu tenho apenas 5 possibilidades. Por quê? Das 8, eu tenho que excluir esses 3 dígitos que já foram usados anteriormente. Então, eu tenho 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso vai me dar 1.470. 1.470. Ok? Vamos para o item C. Não, agora a coisa fica só um pouquinho mais complicada, tá? Eu tenho nessa situação 3 algarismos, os espaços reservados para eles, tá? E eu tenho 2 dígitos complicados aqui. Esse dígito aqui tem restrição, porque para que o número seja ímpar, obrigatoriamente ele deve ser ímpar, tá? E sendo assim, eu tenho apenas as possibilidades 1, 3, 5 e 7, totalizando 4 possibilidades. E para esse caso aqui, eu não posso ter o 0, tá? Então, esses são os dígitos complicados. Vou começar por eles. Tudo bem? Eu tenho 4 possibilidades para esse aqui, que é o mais restrito de todos, tá? E para esse aqui eu tenho o quê? Eu tenho as 8 possibilidades, exceto o dígito que eu vou usar aqui, seja ele o 1, o 3, o 5, o 7, tá? Vou excluir esse dígito usado e vou excluir naturalmente o 0. Então, das 8 eu tenho 2 exclusões, ou seja, 6 possibilidades. Agora aqui, eu tenho o quê? Excluir apenas esses 2 dígitos já usados. Das 8 possibilidades, eu tenho 6. Então, pelo PFC, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 4, que vai me dar um total de 144 possibilidades. Tudo bem? Aí.